Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma aula do curso. Boa noite a todos, a todas, a todes. Uma coisa muito importante para vocês lembrarem, por favor, anotem, escrevam e repassem isso para outras pessoas que estão fazendo o curso, tá? Veja bem, não é necessário receber o link da aula no e-mail para poder fazer a aula. Não é necessário. As aulas acontecem de terça e quinta às 19h30 pelo canal do Move Recan no YouTube, exatamente aqui. Então é só você acessar a aula para poder assistir a aula. No descritivo da aula tem ali embaixo a lista de presença para você assinar, e no final da lista tem já a tarefinha da aula. É só você preencher e enviar. É um Google Forms bem rapidinho, tá? Outra coisa importante, as inscrições para essa edição, a nona turma, elas foram encerradas no dia 22 de maio, então, portanto, não tem como fazer inscrição, mas nada impede que você possa assistir a aula, possa adquirir conhecimento. Em setembro, agosto ou setembro, vai ser lançada uma nova turma, aí sim você faz a inscrição para participar como aluno já para ter o certificado. Uma terceira coisa importante, para quem fez as edições anteriores, no caso, a 8ª turma, os certificados, a gente tem um prazo para emitir esse certificado. E quem baixa o certificado, quem faz a emissão é o próprio aluno. Tudo isso que eu estou falando aqui está na ementa do curso, tanto da 8ª turma quanto da nona turma. Então é só vocês lerem, tá? E gravarem exatamente essas orientações. Muito obrigada e boa aula. Olá a todas, todos e todes. Queria saudar a oportunidade de estar nesse encontro virtual com vocês, agradecendo aí, em nome da Gabi, da professora Eliana, o convite para compor, né, esse curso, uso terapêutico da cannabis sativa, e desde já me desculpando caso haja aí algumas interrupções por tosse, que eu estou saindo de um quadro respiratório aqui, como muita gente nesse momento, mas acho que vou dar conta aqui do recado, do compromisso assumido com vocês. Eu queria me apresentar, então, eu sou Luciana Surjus, sou professora da Unifesp Campus Baixada Santista, estou nesse momento afastada para a realização do meu pós-doutorado, no programa de pós-graduação em psicobiologia da Unifesp São Paulo, sob supervisão da professora Malu Formigoni. Então, vou contar um pouquinho de onde eu falo e tomar essa responsabilidade de falar com vocês sobre o Sistema Único de Saúde. Espero também ter feito as melhores escolhas para conseguir dar um panorama mais geral, apontando alguns aspectos que entendo mais peculiares desse momento que a gente está vivendo, né, de oportunidade de retomada, né, de alguns processos que são muito caros à democracia brasileira. Então, para dizer um pouquinho, né, dos meus conflitos de interesse, eu sou formada em terapia ocupacional pela PUC Campinas e fiz todo o meu percurso, né, na pós-graduação na Unicamp, na saúde coletiva da Unicamp, e venho, né, para a atuação como docente na Universidade Federal depois de 16 anos de atuação no SUS, né, e estou há 6, caminhando para 7 anos de universidade pública. Tenho uma experiência de gestão, né, no campo da saúde coletiva, mais especificamente no campo da saúde mental. Então, já pude coordenar centro de atenção psicossocial, organização do terceiro setor para pessoas com deficiência, compus, né, no governo Dilma Rousseff, a equipe, né, da Coordenação Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, né, sob
gestão do professor Roberto Canori, né, do então ministro Alexandre Padilha, e saio de lá para conduzir um processo de desinstitucionalização na cidade de Sorocaba, onde se concentrava ali, né, na região 7 hospitais psiquiátricos, né, derivando aí de um processo de judicialização, né, por denúncias de violações de direitos humanos, de substituição total na região, né, desses hospitais psiquiátricos por uma rede de atenção psicossocial, territorial, né, e garantidora dos direitos. E minha última experiência de gestão antes da universidade foi na política pública municipal da cidade de Jundiaí, né, então Sorocaba e Jundiaí, no estado de São Paulo, onde pude ter a oportunidade de ser diretora de atenção à saúde, ajudando também, né, no reordenamento da rede, no fortalecimento da atenção básica, né, e conformação das redes de atenção à saúde. Então, falo a partir desse lugar, né, e com esses interesses explicitados, né, de alguém que milita, atua e forma, né, trabalhadores e trabalhadoras para as políticas públicas de saúde. Eu, atualmente, na Unifesp, né, lidero o grupo de estudos, pesquisa e extensão diverso, né, com esse número 3 aí no lugar do Saúde Mental, Redução de Danos e Direitos Humanos, que é um coletivo que vem se organizando, né, se debruçando sobre práticas emancipatórias de cuidado no campo da saúde mental, álcool e outras drogas, e que tem aí na extensão universitária, né, o seu grande eixo articulador, né, de projetos e programas extensionistas, né, com um protagonismo evidente dos membros da comunidade, né, na construção de interrogações, né, e na produção de respostas, né, para questões que a gente ainda tem bastante dificuldade de avançar, né. Então, um pouquinho aí dos registros, né, do que a gente tem conseguido fazer a partir do referencial da redução de danos, né, e ações voltadas à implementação da gestão autônoma da medicação. Então, são ações territoriais, onde tem a conformação de equipe com participação de membros da comunidade, e que a gente vai, então, se encontrando por momentos na universidade, né, intercalando momentos na universidade e momentos nos territórios, estruturando aí uma ação de intervenção entre pares, né, então abrindo a universidade para repensar, né, a sua porosidade com relação à comunidade, e tendo aí na comunidade uma grande parceria de abertura aos territórios para que a universidade consiga executar a sua função pública da melhor maneira possível, né. Eu tenho uma aproximação, né, com o tema, né, da maconha, desenvolvendo aí pesquisas e ações, né, de difusão de conhecimento. Então, a partir aí da composição do Observatório do Uso de Medicamentos e Outras Drogas, né, já tendo realizado um levantamento preliminar das associações canábicas no Brasil, com parceiras e parceiros importantes, né, desse campo, que tem também aberto aí uma relação de confiança, né, no estabelecimento nessa produção, né, desses conhecimentos e difusão. Recentemente desenvolvi um estudo sobre o uso da maconha para o bem-estar, para a promoção do bem-estar. Esse estudo foi recentemente publicado, e estamos aí com 2 desdobramentos, né, em relação a esse levantamento, a esse estudo, no que se refere a um recorte racial e a um recorte de gênero. Desculpa. A gente, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa, acho que é isso. O meu pós-doutorado, né, se organiza a partir de um estudo comparativo das experiências internacionais de regulamentação do uso não médico da maconha, e aí fazendo uma aproximação com a experiência do Uruguai, do Canadá, uma visita recente ao Paraguai para entender a política de cannabis industrial, né, e aí espero contemplar também as experiências de
descriminalização e despenalização de outros países, né? E nesse momento a gente está pactuando com 2 regionais de saúde do estado de São Paulo, uma pesquisa que problematize um pouco, né, a ampla utilização, né, e indução ao consumo de psicofármacos, né, industrializados e as barreiras de acesso à terapêutica canábica no SUS, né. Então, acho que para começar essa nossa conversa, eu preparei um pouco uma provocação, que é quando a gente fala em SUS, o que vem pela cabeça, né? Acho que se a gente, talvez agora da pandemia, isso até tenha se mobilizado um pouco, né? Se modificado um pouco, mas até então a gente tem uma presença, né, nas discussões de maneira geral sobre SUS, né, e na representação do SUS nos espaços da grande mídia, pensando um pouco dos seus fracassos, né, das suas fragilidades, do seu processo de geração de sofrimento, né, de impedimentos de acesso, né, de limitações, e da desigualdade de oportunidades, né. E aí queria reforçar um pouco que, como, assim como quando alguém olha para a gente, né, inicialmente, ninguém sabe, né, a princípio da nossa história, das nossas crenças, dos nossos segredos, nossos sagrados, e as nossas inserções sociais, os atravessamentos do nosso dia a dia, as disputas, né, que a gente sustenta no cotidiano. Quando a gente também olha para o SUS, assim, numa primeira visada, e nessa materialidade, né, das suas dificuldades, pode ser que a gente perca um pouco, né, a história do SUS, né, por que da existência do SUS, né, e quais são as disputas, né, que colocam o SUS nesse lugar, né, de uma representação bastante negativa, né, bastante recorrentemente, né, colocado nesse lugar de menor valor, né, do que da magnitude, né, que esse sistema representa, né, tanto na sua gênese quanto na sua realização, né. Então a gente vai olhando um pouco mais, né, para a organização do SUS da sua própria história, os compromissos, né, com a saúde indígena, o alcance, né, do Programa Nacional de Imunização, o alcance da vigilância sanitária, né, da realização e acompanhamento, né, e fiscalização de estabelecimentos, né, do monitoramento de agravos, né, do monitoramento epidemiológico de agravos, né, aqui a foto ficou aqui para trás, mas ali é uma farmácia viva, né, na ampliação, aí na recuperação, no resgate do conhecimento, né, mais tradicional e popular, de recursos terapêuticos de cuidado, o alcance do SAMU como uma política nacional, né, que em vários lugares, né, a gente pode ter ali como uma garantia primeira, né, de atendimento a situações graves de urgência e emergência, a questão da cobertura de transplantes, né, que agrega uma responsabilidade de 95% dos transplantes que são realizados no Brasil, e os tratamentos, né, relacionados a HIV/AIDS, mesmo no campo da saúde mental, né, essa cobertura, né, e essa grande magnitude, né, do SUS, de alcance, né, no escopo da sua atuação, né. E por que haveria de precisar, né, por que será que a gente precisa de um sistema público de saúde, né? Então, essa ideia, né, de um sistema universalista de saúde, um sistema público de saúde, ela deriva, né, das teorias de bem-estar social, que são oriundas aí da Segunda Guerra na Europa, onde, com a preocupação, né, de reorganização, de restabelecimento, de criação, né, de sociedades, né, destruídas pela guerra, há uma priorização, né, no desenvolvimento cultural e científico para grande industrialização, né, pensando numa reconstrução ágil, né, e que englobasse as pessoas aí numa retomada de crescimento
da organização social, né, mas considerando ali pressões populares que pudessem incluir a garantia de direitos básicos e políticas sociais de responsabilidade estatal, né? Então, essas experiências, elas vão agregar, né, um jogo capitalista, né, da lógica de lucro, de enriquecimento, de crescimento, né, mas não vão deixar a sua população nas mãos desse capital privado, no que se refere às questões de direitos básicos, né, e os sistemas públicos de saúde nascem dessa perspectiva, né. Essas informações que eu estou trazendo para vocês, elas vão se basear, né, num livro recentemente lançado pelo professor Nelson Rodrigues dos Santos, né, da Unicamp, né, e eu deixei aí um linkzinho, depois é importante compartilhar, que tem o vídeo de lançamento desse livro, então eu vou me basear muito nas falas do professor Nelson a partir desse vídeo, e mais adiante um linkzinho de reportagens, né, onde ele vai divulgando o conteúdo desse livro, que o faz com uma maneira, de uma forma absolutamente didática, e acho que pode nos ajudar a entender, né, o SUS e as principais dificuldades que a gente vive nesse momento, né. Para o Brasil e a América Latina, a gente não tinha, né, esse dimensionamento, né, da fragilização social de uma guerra tão devastadora, né, quanto esse cenário, esse território europeu, né, pensando a sua reconstituição, mas sim uma experiência a partir de vivências, né, de processos ditatoriais, com grande estímulo ao crescimento industrial, mas também com mobilizações, né, comunitárias no sentido da industrialização, né, da urbanização da sociedade, que vai gerando simultaneamente aí um processo de concentração extrema de renda e de pauperização em massa da população, né. Então, no momento de redemocratização, no momento de questionamento, né, e retomada dos valores, né, e da organização democrática da sociedade, então, aí uma mobilização também, né, para que para que a questão da saúde pudesse ser recolocada, né, num âmbito de reconstrução também nacional, né, e da civilidade, né, de um Estado democrático de direitos. Então, o SUS, ele é, hoje, né, o maior sistema de saúde pública do mundo, né, e ele tem o nascedouro aí, né, no bojo de um projeto de redemocratização. Ele significa, né, representa o lugar da saúde na busca por uma sociedade melhor, e ele carrega, né, valores democráticos de superação das desigualdades com o objetivo de atender dignamente todos os brasileiros, né. Na base desse processo de criação do SUS, a gente vai se remeter, né, à Constituição Federal, à Lei 8080, né, que é a primeira lei que formula, né, esse ideário do Sistema Único de Saúde, e a gente já vai recuperar nesses primeiros documentos, né, e norteadores, o conceito ampliado de saúde, a necessidade de criar políticas públicas para promover a saúde, o imperativo da participação social na construção do sistema e das políticas de saúde, que é um diferencial do Sistema Único de Saúde brasileiro, e a impossibilidade, portanto, do setor sanitário responder sozinho às transformações de determinantes e condicionantes para garantir opções saudáveis para a população. A gente já vai voltar um pouquinho nessa questão, né? Então, para além de todos os conhecimentos biomédicos, né, que poderiam responder ao processo de saúde-adoecimento, há nessa concepção ampliada de saúde um reconhecimento que sim, né, o homem vai interagindo com a natureza e transformando o seu meio ambiente, tendo ali uma relação recíproca, né, de produção de saúde e adoecimento, mas também é atravessado por uma determinação maior, né, de forças produtivas e de relações sociais com a produção. Então, portanto, fatores econômicos, ambientes de convivência e de trabalho, cultura, valores, né, como aspectos que podem interferir
na saúde de grupos populacionais de forma desigual e estruturante, não só como determinantes sobre os quais eu posso incidir, né, para ter um resultado em saúde, mas um reconhecimento de que essas dimensões elas são estruturais, né, e que vão depender de um esforço maior de reordenamento, né, de forças que definem ali o valor da vida, o reconhecimento de cidadania, a própria concepção de saúde e a forma como cada povo vai lidar com as diferenças de gênero, etnia e as diferenças econômicas, né? Então, considerar, né, que nós estamos num país, né, de origem escravocrata, que passa por processos, né, de recusa, né, do reconhecimento das violências geradas pela exploração escravocrata de populações negras escravizadas e não reparadas, né, nesse processo, né, de configuração do país, vai atravessar as concepções de humanidade, de vida, de saúde, né, e vai determinar fortemente, né, os processos de adoecimento e as medidas necessárias para fazer avançar uma saúde que de fato seja universal e equânime. Então, a análise do processo saúde-adoecimento vai evidenciar que a saúde ela é resultado da interação de múltiplos fatores, dentre os quais se incluem o modo de organização da produção, do trabalho, da sociedade em determinado contexto histórico, e que o aparato biomédico não vai conseguir sozinho, né, modificar condicionantes nem determinantes mais amplos, né, desse processo. Então, a gente vai ter previsto, né, na Constituição de 88, pela primeira vez, a saúde como um direito, né, e na Lei 8080, esse escopo, né, do que seria, então, um sistema único de saúde. O SUS tem alguns princípios, né, que a gente vai também tentar aproximar um pouco mais, né, do conhecimento desses princípios. Os princípios doutrinários, né, da universalidade, da equidade e da integralidade, né, e os organizativos, né, da participação popular, regionalização e hierarquização, descentralização e comando único. Então, para falar um pouquinho mais de cada um desses, a universalidade seria, então, esse princípio de que há um sistema de saúde para todas as pessoas, né, o que os países europeus vão denominar de sistemas universalistas, né, que então, para os efeitos do sistema de saúde, não haveria, né, diferenças no acesso com relação à classe social, à questão do emprego, né, da etnia, da cor da pele, da religião, né, então, um sistema de saúde que revertesse, né, uma lógica histórica de que os processos, né, os serviços de saúde atenderiam populações de acordo com condicionantes, né, então, se a gente lembrar do que tinha, né, antes do SUS, as pessoas, para serem atendidas, né, um enfoque na população de trabalhadores, né, com registros em carteira, né, ou sistemas também privados, né, garantidos para quem tenha determinado rendimento, né, então esse princípio da universalidade, né, seria o primeiro momento em que há um reconhecimento de que não há condicionantes para acessar esse direito, que é um direito de todos e todas as cidadãs do nosso país. Né? Um outro princípio bastante caro, né, que é o princípio da equidade, que é um certo equilíbrio, né, da gente dispor de mais recursos e de mais apoio para aqueles que mais precisam, né? Então, às vezes é muito comum a gente ver, mas o SUS não é para todos, por que está fazendo aqui restrição de eu estou com a minha receita do medicamento prescrito no consultório particular, e agora eu quero pegar no SUS, em alguns municípios eu não consigo, em outros municípios eu consigo, né? Então, essas discussões, elas vão todas se circunscrever, né, nessa possibilidade de que há que se alcançar, né, a universalidade de acesso, mas há que também
reorganizar ofertas e recursos a depender, né, da necessidade, né, da intensidade de apoio que cada e diferente população requeira, né? Então, essa ilustração tenta trazer um pouco essa ideia, né, de que se a gente pensar na igualdade de a mesma oferta para todas as pessoas, a gente vai desconsiderar, né, que as pessoas são atravessadas estruturalmente por diferenças importantes, né, que vão poder incidir em diferenças de oportunidade também importantes, né? Então, para garantir a equidade, eu preciso organizar de forma que todos possam ter oportunidades semelhantes, o que vai significar que para algumas populações eu vou precisar disponibilizar mais recursos, né, do que para outras que teriam aí possibilidade de acessar por tantas outras vias ou com caminhos, né, distintos e velocidade até distinta, né? Um outro princípio doutrinário é a integralidade, né, que vai entender todo esse processo, né, de produção de saúde, desde a prevenção de alguns agravos, a promoção de saúde, o tratamento e a reabilitação, né? Então, esse texto, né, que tem logo abaixo, é do professor Nelson Rodrigues dos Santos, né, dizendo que compreender que todo ser humano precisa simultaneamente ser beneficiado com prevenção e cura, né? Mas que isso não necessariamente significa o que se estabeleceu, né, numa lógica de saúde como mercadoria, que é num fracionamento da integralidade que está na pessoa humana, né, para que a gente consiga conceber a integralidade num sistema, né, de cuidado, né. Então, não teria que ser, né, o percurso todo, né, de entrar em cada prédio para curar e um outro para prevenir, né, de entrar em tantos e quantos espaços de saúde de diferentes especialidades para se garantir a tal integralidade, né, mais um reconhecimento de um ordenamento que compreenda a integralidade do sujeito, das pessoas, dos cidadãos e cidadãs, e que pode, então, favorecer que os recursos necessários, né, para as suas necessidades de saúde, os recursos que, né, haveriam de ser disponibilizados para cada necessidade de saúde, pudessem conceber a integralidade das pessoas, né. E os princípios organizacionais são aqueles que vão fazer, de fato, uma organização, um ordenamento, né, dos serviços para se produzir, para se promover, né, essa saúde ampla, né, que a gente tem aí como responsabilidade estatal, né. Então, um primeiro princípio, né, de descentralização, né, então, o quanto possível, né, o quão possível for, que os serviços estejam cada vez mais municipalizados, né, sem abrir mão de um financiamento que é tripartite, né, um financiamento da União, do Estado e de municípios, mas com um comando único, né, que uma esfera não interfira na outra, para que você tenha num campo, né, numa região, num município, as ofertas organizadas a partir de necessidades concretas da população, que o município teria maior condição de avaliar, né, por estar mais próximo à realidade. Um outro princípio organizacional, se refere à questão da regionalização, né, que é cada região ter a sua autonomia e sua suficiência. Então, estou dizendo aqui também, né, que como há diferentes tecnologias, né, diferentes densidades tecnológicas, por vezes, um município muito pequeno não vai conseguir dispor ou nem vai precisar dispor de tal tecnologia, né, que vai ser pouco utilizada, né, para justificar um grande investimento. Então, há uma organização regional, tanto em cidades muito grandes, né, que essas organizações vão se dar por regiões dentro do próprio município, ou por regiões de saúde de maneira mais intermunicipal, né, consorciada, pensando ali um grupo, né, um conjunto ou de bairros, ou de unidades básicas, ou de municípios, né, que possam organizar os recursos necessários e das diferentes densidades tecnológicas para que possa garantir ali a toda a população esse acesso, né.
uma hierarquização, então que você possa acessar os recursos de acordo com as suas necessidades, né, também por densidade tecnológica. Então, eu preciso ir para o hospital para cuidar da minha hipertensão, né, eu preciso acessar uma tecnologia especializada para cuidar de algo que é absolutamente comum, né, na vida da maioria das pessoas, né, então como acessar diferentes serviços, né, que a gente possa, então, numa boa administração dos recursos disponíveis, garantir o acesso em tempo para as pessoas que precisam acessar aqueles determinados recursos, né? E o princípio organizativo fundamental, que é da participação social, que vai envolver espaços de controle social, tanto a nível local, né, como conselhos locais de saúde em serviços, desde a unidade básica de saúde, a serviços contratados, a hospitalares, né, como os espaços municipais, regionais, estaduais, né, de controle social e dos momentos de conferências, né, municipais, estaduais e nacional, para que esse grande sistema possa ser avaliado, fiscalizado e construído e reconstruído, né, a cada dia com a mais ampla participação possível. Então, basicamente, pensando num organograma do SUS, né, essas esferas, então, governamentais, né, um sistema único de saúde, que tenha a própria União composta por instâncias tripartite, né, então vou falar ali da CIT, né, que é uma comissão intergestores tripartite, que vai reunir instâncias de pactuação, então as portarias ministeriais que regem tal serviço ou tal rede, né, elas precisam ser pactuadas nesse âmbito, para que a União agregue ali, né, as suas propostas, uma participação, né, de gestores municipais e estaduais que possam ali ser representados, né, por conselhos, conselhos representativos, participar das deliberações, né, das proposições governamentais, né? Então, essas esferas também no Estado, né, de composição de comissões intergestoras bipartite, que também vão analisar, né, portarias, regulamentos propostas pelas secretarias estaduais de saúde, e nos municípios, essa instância, né, mais local, dos conselhos municipais de saúde, né, e chegando ali nessas diferentes responsabilidades, né? Então, o município ser responsável, né, por toda a oferta de atenção básica, o Estado entrar com um aporte mais expressivo, pensando na garantia de acesso à média e alta complexidade, né, e a União entrando também com essas normativas, né, que vão reger um sistema nacional de saúde. Então, além desses fóruns, né, de pactuação tripartite, que vão contemplar gestão, capacitação, desenvolvimento tecnológico, a qualidade de informação em todos os níveis do SUS e a necessidade de um acompanhamento, né, informatizado dessas informações que podem servir para analisar, né, situações objetivas da população e que podem transformar, né, e agilizar na circulação de informações para tomadas de decisão nos diferentes níveis de gestão, né? Então, aí do lado direito, vocês vão ver algumas, me faltou a palavra agora, alguns recursos, né, disponíveis no DataSUS, né, pelo Tabnet, onde qualquer cidadão pode entrar e tentar ali, né, ter informações relativas, né, a essas diferentes questões, né, tanto a rede assistencial disponível, né, no país, em instâncias de recorte estadual, de recorte local, informações epidemiológicas, da saúde suplementar, informações financeiras, então, todos os recursos para tomada de decisão, né, dos diferentes níveis de gestão, mas também acessíveis por qualquer cidadão que, assim, né, queira melhor acompanhar esses processos, né. Em relação ao modelo de atenção, é muito comum a gente lembrar, né, em vários momentos, né, de discussão do SUS, ou quem é profissional da saúde, na nossa formação, de pensar esse triângulo, né,
da complexidade, né, dos sistemas de saúde, pensando a atenção básica, né, como essa base, né, do triângulo, que vai ter um alcance populacional mais extenso, né, com menos densidade tecnológica, caminhando aí para um afunilamento, né, dessa pirâmide, considerando a média complexidade, que seria o acesso a especialidades, uma série de exames mais complexos, e a alta complexidade, pensando os atendimentos hospitalares, né, tanto terciários quanto quaternários. Desde 2010, né, há uma discussão, né, da necessidade de reformulação da lógica dessa pirâmide, considerando um acesso fragmentado às redes de saúde, né, que eu costumo brincar que para que as pessoas possam acessar, de acordo com as suas necessidades, os diferentes recursos, a ideia de que há um funcionamento em rede que pode superar uma lógica absolutamente hierarquizada e burocrática, onde de um nível suba para outro, né? Então, quais são as entradas possíveis, né? Diferentes portas de entradas, há diferentes densidades tecnológicas para favorecer o acesso a uma rede, né, de serviços de diferente densidade tecnológica, que se comunicam entre si, né? Então, instâncias regulatórias que me favoreçam o acesso, independente que eu cumpra, né, um pouco o passo a passo, né, dessa pirâmide, né? Então, eu costumo brincar que a gente tem muita dificuldade quando a gente faz uma lógica de encaminhamento, né? A gente faz um encaminhamento no papel, às vezes a gente tem, enquanto trabalhadores, dificuldade de que um serviço nos aceite, ouvir, entenda, né, os nossos encaminhamentos. Então, imagina a dificuldade que um cidadão, uma cidadã, de ir com um papel na mão ou sem um papel na mão, né, tentar ser compreendido em diferentes lugares dessa pirâmide, né, com pouca sensibilidade, com pouca porosidade para entender as suas queixas, né, e para se fazer ali os diferentes percursos de apoio que levem as pessoas a acessar os recursos que elas precisam acessar, né? Então, a ideia de rede de atenção à saúde, né, desde 2010 e nas regulamentações que derivaram, né, desse período, tiveram ali uma tentativa de organizar, então, sempre esse lugar fundamental da atenção básica, né, como um dos lugares de grande complexidade, né, entendendo uma responsabilidade, né, de resolver até 80%, né, das principais demandas da população, e pensando essa grande base da atenção básica em intersecção com redes prioritárias, considerando questões que vão envolver diferentes níveis de atenção nessa responsabilidade relacionada aos principais agravos da população no Brasil, né? E aí, para essa interseção, né, poder acontecer, a necessidade de qualificação, educação profissional, a qualidade da informação, né, para que se possa regular os recursos disponíveis e promover, então, esse processo, né, de vigilância em saúde. Então, naquele momento, 2011, né, foram lançadas redes prioritárias, né, alguns puderam acompanhar, né, mais de perto quem trabalha, né, no campo da saúde pública, a rede Cegonha, né, voltada para a questão materno-infantil, a rede de atenção psicossocial, a rede de atenção a urgências e emergências, né, quando a gente tem um grande investimento, né, na expansão do SAMUS e das UPAs, a rede de atenção às doenças e condições crônicas, e a rede de cuidado à pessoa com deficiência, né? E aí eu pus aqui só um exemplo da rede de atenção psicossocial, que vai considerar vários componentes, né, de atenção básica, atenção estratégica, urgência e emergência. Então, o quanto vários serviços, né, precisam se compreender como parte de uma mesma rede, né, para que as pessoas possam acessar
recursos de acordo com as suas diferentes necessidades, né? Então, uma pessoa com transtorno mental grave, acompanhada num centro de atenção psicossocial, né, ela não deixa, né, de ter que acessar recursos da atenção básica, acionar os serviços de emergência, ela pode requerer acessar a tecnologia hospitalar, né, como estratégias de reabilitação psicossocial no território. Então, essa complexidade, ajudando a gente a identificar vários serviços, né, de saúde específicos, né, para o desenvolvimento de algumas ações, né, mas a necessidade de se entender, né, num todo, onde essa rede ela é mobilizada pela conexão entre os serviços, né, de forma que as pessoas não precisem construí-las sozinhas, né. E aí eu queria fazer alguns destaques, né, provocada, né, e muito inspirada, né, então essas contribuições são absolutamente pautadas, né, nos apontamentos do professor Nelson Rodrigues dos Santos, que vai nos trazer alguns pontos, né, de avanços para que a gente possa reconhecer o quanto a gente avançou em termos da disponibilização, né, da organização de um sistema único de saúde, e os principais atravessamentos, né, que fazem com que nós vivenciemos, né, também dificuldades muito importantes, né, que impedem o avanço desse sistema, né. Então, ele vai apontar que na atenção básica, né, que a gente requer, então, né, entre 80% e 90% de resolução das necessidades da população coberta, né, que é um eixo de atenção bastante debatido e que pode ser considerado vitorioso no processo constituinte de 1980, né. Então, de fato, quando a gente vai para os territórios, né, acho que há muitos anos atrás, a gente tinha um bar e uma igreja, né, e hoje a gente tem um bar e uma igreja, uma unidade de saúde, uma estratégia de saúde da família, né, e mais recentemente a gente também tem centro de referência em assistência social. Então, essas políticas, né, que vão pensando a atenção básica à população, conseguiram, de fato, né, uma expressiva capilaridade, né, levando a cobertura assistencial entre 80% a 90%, né, que a gente pode considerar absoluto êxito, né, nessa estratégia de acesso à atenção básica em saúde, né, que vão aí garantindo, né, o professor Nelson coloca esses ditados populares, né, essa ideia, né, de que vale mais prevenir do que curar, a necessidade de que se cure rapidamente, né, em início de doença, então, o diagnóstico rápido, a identificação rápida de agravamentos, né, que possam requerer outras intervenções, né, e a questão dos cuidados permanentes aos doentes crônicos, né, que não vão passar por serviços pontualmente, né, mas que vão ter um acompanhamento longitudinal, né, e que fazem isso a partir das ofertas de atenção básica, né. E eu acrescentaria a esses pontos que o professor Nelson coloca, a questão da promoção de saúde, né, a gente avança bastante, né, numa ampliação do escopo de atenção à saúde, incluindo práticas integrativas, práticas esportivas, né, espaços, né, de promoção de saúde na interlocução com unidades escolares, né, então um amplo êxito de algumas coisas que há décadas a gente não ousaria, há décadas atrás a gente não ousaria sonhar, né. Então, essa universalidade abrangida aí para quase metade da população que antes não tinha, né, cobertura, né, vai envolvendo aí a estratégia de saúde da família, os núcleos de apoio de apoio à saúde da família, que são equipes volantes, né, que vão fortalecer a capacidade resolutiva da atenção básica, né, então, fugir um pouco, né, dessa lógica sempre ambulatorial, se não houver uma densidade tecnológica que exija, né, a organização em grandes centros, em grandes ambulatórios, que esses especialistas possam, em rodízio, se deslocar para apoiar as equipes de saúde da família, e não o paciente com o papel se deslocando para acessar um serviço, um conhecimento, uma resposta em saúde, né, que não requeira
dele esse deslocamento, né? Então, um deslocamento das equipes de saúde, que ao mesmo tempo podem desenvolver atividades que são assistenciais, né? De estruturar grupos, ações no próprio território e discussões que vão aprofundando, né, e ampliando a capacidade daquelas equipes fixas, né, as equipes que estão ali nas estratégias, né, nas equipes de saúde da família, que vão ampliando o seu repertório, né, de atuação frente a alguns problemas, né. A atenção básica hoje, então, conta por volta de 400 mil agentes comunitários de saúde, né, a gente pode brindar, né, a esse ganho, né, para a possibilidade e o alcance da atenção básica no nosso país, cerca de 51 mil equipes de saúde da família, 43 mil unidades básicas de saúde, 4 mil núcleos de apoio à saúde da família, né, e aí, com as próprias palavras do professor Nelson, tudo muito maltratado e insuficiente pelo desfinanciamento e omissão do governo federal, né, então que a gente não se deixe eclipsar, né? Não é que é suficiente, né? Mas é muito exitoso, né? Frente ao que a gente vai ver que o professor aponta, frente a todas as estratégias de desmobilização, né? E de enfraquecimento do SUS, né? Então, os avanços a favor de direitos à saúde são consistentemente expostos, né, em muitos documentos, muita produção acadêmica, né, e em mostras que acontecem anualmente, né, em congressos desses conselhos, né, de secretarias municipais de saúde, de secretarias estaduais. Então, esses conhecimentos vão sendo difundidos, né, e mobilizados, né, para que haja uma defesa do SUS, né, a atenção básica com saúde da família e comunidade, ela vem se consolidando em diferentes países, né, em sociedades mais desenvolvidas, maioria dos países da Europa, Canadá, Japão, entre outros, e aí o professor vai destacando, né, algumas áreas de referência do SUS, né, que nos garante aí ter um pouco da dimensão, né, do alcance hoje permitido pela existência do Sistema Único de Saúde. Então, a saúde mental, a atenção de alta complexidade, envolvendo a questão de transplantes, de tratamentos de agravos específicos, a saúde do trabalhador, o campo do HIV, AIDS, hepatites virais, a disposição de hemocentros, vigilância em saúde e apoio epidemiológico, as nossas imunizações, o acesso a medicamentos de alto custo, centrais reguladoras para urgência e emergência, SAMU, a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, que tem competência para regulação de atividades extrativas, produtivas e impede, né, um avanço do extrativismo que a gente vai apontar um pouco ali, né, dos riscos, né, que o SUS vem sempre correndo, né, de que os interesses sejam no avanço à saúde da população e não no avanço dos lucros, né, então a gente, né, o SUS vive essa pressão constantemente, uma profícua relação com as melhores instituições públicas de ensino, pesquisa em saúde, né, acho que a gente viveu isso muito fortemente, né, na pandemia do Covid-19, né, com uma produção de conhecimento e uma produção de recursos, né, para enfrentamento da Covid-19, que vai nos mostrando, né, que essas ilhas, né, de sucesso no SUS só não conseguem ter uma ampliação que transforme isso em regra, em razão do que o professor Nelson vai também nos apontar e que eu vou trazer aqui para vocês, que é esse estímulo estatal ao mercado da assistência privada, né, que vem com outros interesses, né, e com uma perspectiva de outro modelo de atenção à saúde, mas que, apesar de tudo isso, né, a gente tem aí um SUS que vive, né, revive e resiste há 34 anos, teimosamente, aí nas palavras do professor, né, então, ao mesmo tempo, né, em que esses modelos, né, de saúde vinham sendo estimulados, né, e induzidos nesses países, né, que foram sendo apontados, o neoliberalismo também, né, vai se propagando, né, e vai chegando aí com certo atraso no Brasil, mas com efeito devastador, né. Então, o professor vai dizer, né, que tem 5 grandes investidas ao sistema público brasileiro, né, que
vem sabotando, né, desde o nascimento do SUS, a sua capacidade, né, de se ampliar, né. Então, que ele vai denominar que é o subfinanciamento, o desfinanciamento, a não realização de uma reforma administrativa para transformar a gestão do sistema e o contínuo incentivo ao setor da saúde de mercado, né, e finalizando com o recente teto de gastos, né, que vem sendo agora proposto aí alguma alteração, mas que fiquemos alertas, né, para o risco de que não seja novamente uma restrição na capacidade de ampliação do SUS ou minimamente de se fazer, garantir um financiamento para aquilo que já existe, né, e é subfinanciado desde a sua origem, né. Então, do subfinanciamento, né, ele vai nos mostrando, né, algumas informações, né, que a maioria dos países, né, vai ter como indicador do financiamento de saúde a porcentagem do PIB, né, que vai para o sistema público de saúde, e nos países europeus, né, que tem sistemas estáveis e bons, como o Canadá e o Japão, o gasto público é de 7 a 8% do PIB, né, e quando a gente vem para o Brasil, né, olhar esse percentual, há um investimento de 3, né, mais ou menos, sempre um percentual de 3,8%, né, por volta da metade, de investimento que esses países fazem, né, então quando a gente vai olhar e vai fazer uma análise do gasto per capita, né, pegando todo o dinheiro público usado para a saúde dividido pelo número de habitantes da população, daria aí um resultado 4 a 5 vezes inferior ao que esses outros países investem, né, então pedir desculpa aí pela letrinha pequenininha, mas tentando garantir aí a qualidade das informações, né, sem perder esse esforço todo do professor Nelson que eu queria disponibilizar para vocês, né, então, ao contrário do que os sistemas públicos de saúde europeus, dentro do SUS, a grande maioria das internações hospitalares, cerca de 65%, são feitas em hospitais particulares, né, em vez de incentivar e investir na qualidade de hospitais públicos, de qualidade, né, de hospitais públicos, há uma redução de investimento, né, e um direcionamento do recurso para hospitais privados, né, então esse desinvestimento, né, coloca muitos recursos para o atendimento do público no setor privado, e no setor de exames e tratamentos auxiliares, que também é algo, né, muito rentável, né, para o mercado privado, há uma concentração ali de 90% do que é produzido é contratado pelo SUS, né, então, isso nos chama bastante atenção, um volume impressionante, né, de recursos disponibilizados, e uma concentração aí de quase a totalidade, né, do disponibilizado pelo SUS sendo investido para a produção do sistema privado, né. Também a abertura de concursos públicos para selecionar e treinar bons profissionais, então pensando que os serviços públicos vão manter longitudinalmente esses profissionais, com a expectativa de que eles mantenham, né, um certo conhecimento e que vão se aprimorando, que sejam bem remunerados, né, para garantia do serviço de qualidade, e hoje 65% dos profissionais de saúde que trabalham para o SUS são fornecidos por empresas privadas, né, seja nas organizações sociais, sejam em contratos terceirizados, né, precarizados, né, e hoje no Brasil 73% das unidades públicas, desde unidades básicas até hospitalares, são geridas por entes privados contratados pelos governos, o que vai, né, fazendo ampliar, né, esse alcance da privatização por dentro do próprio SUS, né, então dificilmente a gente vai ter um interesse em substituição do SUS, porque hoje, né, muitas e muitas e muitas empresas privadas ou são fornecedoras para o SUS, né, ou são executoras de políticas públicas, aí tendo muito do seu orçamento garantido, desculpa, por recursos públicos, né. O financiamento e ajudas concedidas à saúde de mercado, né, então o setor privado, né, que tem o nome de suplementar, demonstrado aí, né, representado por centenas de planos de saúde, que são muitos, mas que atendem um percentual pequeno, né, da população,
e recebem muitos incentivos federais, né? Tanto por ingestão de recurso público a partir do mecanismo de renúncia fiscal, né? Não cobrando impostos de centenas de empresas, além de não cobrar imposto das pessoas físicas que pagam pelo plano e aí declaram, né? E vão ter essa renúncia fiscal, né? Então, esse incentivo é extremamente volumoso, né? Centenas de empresas, né? Que somado aí tem um valor de renúncia fiscal maior do que todo o lucro declarado por elas, né? Então, o quanto a gente teria aí a possibilidade de reverter, né, uma fragilidade do sistema se a gente tivesse esse volume de recursos investidos no próprio sistema, né? E aí, para finalizar, o teto de gastos, né, que acabou estrangulando por vez investimentos sociais, né, e foi mais uma grande medida para retrair, né, os recursos federais destinados ao SUS, né, e outras áreas sociais, né, que tiveram grande impacto. E aí o professor nos faz essa pergunta, né, como é que foi, então, que o SUS aguentou tantas pancadas ao longo de 34 anos, né, e nos evidenciando, né, que essa sensação de inclusão social ela se mantém, apesar de todas as dificuldades, né, e que talvez seja o motivo, né, da sua sobrevivência, né. Então, quando um simples posto de saúde, um pronto-socorro, um ambulatório reprime a demanda, a população já se revolta, questiona com o vereador, faz uma manifestação, tem uma mobilização e a população não vai aceitar passivamente não ser mais atendida, né. Então, estou trazendo todas as palavras aí das entrevistas, né, do professor Nelson, a partir da divulgação do seu livro, e aí ele vai nos convocar um pouco para esse lugar, né, que há uma chama democrática acesa, né, que não foi apagada, e que esse sentimento de inclusão social continua habitando aí, em grande parte, né, a cabeça da população, e que a saúde, então, como um bem público, assim como a educação, são conquistas sociais de direito e cidadania, cabendo a cada um de nós, né, que compomos aí a nossa sociedade, se reapropriar da luta pelo SUS, né, nós mesmos como atores principais, né, de uma política pública de cidadania, né. Então, espero ter cumprido aí em tempo, né, a minha responsabilidade, né, com relação a esse tema, que é um tema tão delicado e tão caro, né, fazendo aí algumas escolhas arbitrárias, mas que espero tenha servido para a gente entender aí, né, essa grande dimensão, desculpa, do nosso grande SUS, né, e que a gente siga firme em disputa e avançando, né, para que a gente tenha, de fato, um sistema plenamente financiado, né, e defensável cada vez mais por cada uma de nós. Então, um beijo grande na organização do curso e em todo mundo que está fazendo esse percurso, né, e quem sabe pouco tempo adiante a gente esteja aqui falando das conquistas, né, do acesso a cannabis por esse grande sistema. Um beijo, bom curso para todo mundo.